Olá, amigos, irmãos em Cristo. Estamos findando o mês de setembro e muitas bênçãos aconteceram. Nós só temos gratidão ao Senhor. A Assembleia de Deus Campo de Castanhal, durante o setembro, trabalhou o tema Cristo cura sim. E grandes coisas o Senhor fez por nós durante este mês. E nós estaremos aqui, eu e o irmão Ireu, do diácono da nossa igreja, batendo um papo sobre o assunto fé que leva à cura. E assim, com muita fé, nós queremos convidá-lo para estar conosco no Templo Central da Assembleia de Deus, ali na Avenida Barão do Rio Branco, na próxima sexta-feira, dia 29, às 7h30, onde encerraremos este tema, onde os nossos pastores e presbíteros estarão conosco ali no círculo de oração, com imposição de mãos, com unção, porque a palavra de Deus diz que os enfermos serão ungidos e serão curados. Você é nosso convidado. Tempo de semear está no ar. E o programa, com muita alegria, está trazendo para ministrar os louvores o nosso querido Emanuel Santos. Assista, participe, envolva-se, convide para assistir o Emanuel cantando e louvar com ele o nome do Senhor. E a pregação será ministrada pelo presbítero Erinaldo Silva, ele que serve ao Senhor ao lado do pastor Enoque Moura, ali no campo de Terra Alta, na Assembleia de Deus. Fique aí, não perca, insista, chame assim a mamãe, o papai, o titio, todo mundo para assistir Tempo de Semear. Nesse momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, aos nossos telespectadores, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela TV, pela internet. Nós estamos aqui no programa Tempo de Semear e a gente quer agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui juntamente com toda a equipe que faz aqui o programa Tempo de Semear da Assembleia de Deus aqui em Castanhal, na pessoa do pastor presidente Olivar Barbalho. Também queremos agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Enoque Moura, e toda a sua família, pela confiança que a nós tem concedido, irmãos, de estar aqui lhe representando a Igreja Assembleia de Deus no campo de Terra Alta. Queremos agradecer também a nossa esposa pelas orações, companheirismo, e estar ao nosso lado em todos os momentos. Para nós é uma honra estarmos aqui com você, podendo participar, podendo aqui compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor Jesus. Todos nós sabemos que essa palavra ela é poderosa e ela pode modificar a vida de qualquer pessoa que der crédito a ela. Se você crê, nesse momento, aonde você estiver, você pode receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Já temos ouvido aí alguns louvores dos nossos irmãos que nos antecederam, e nós queremos aqui neste momento trazer uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, no capítulo 12, e o versículo 24 até o versículo 26. A palavra de Deus nos diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aqui está essa porção da palavra do Senhor Jesus, a qual foram ditas pelo nosso Salvador, pelo nosso Senhor, quando esteve aqui vivo na terra, palmilhando esta terra. E estes versículos, amados irmãos, eles nos trazem algo muito interessante, porque este versículo vem nos falar, Cristo nos dar a conhecer, Cristo vem nos revelar dois grupos ou dois modos de pessoas que vivem na terra em relação ao reino de Deus.
Deus aqui ele está falando a respeito de uma semente. Ele está falando do grão de trigo. E a palavra do Senhor é bem clara. Jesus, ao estar ali sendo visitado pelos gregos, eles pedindo para verem a Jesus, Jesus ele vai aproveitar a oportunidade de estar com este povo e vai responder da seguinte maneira: na verdade, vos digo que o seu grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A quem o Senhor estava se referindo, a não ser a Ele mesmo? A palavra de Deus é muito clara em dizer que Jesus aqui já estava ao ponto de chegar ao seu ponto final do seu ministério na terra, qual ocorreu por 3 anos. E aconteceu, amados irmãos, que, estando nesta visita desses gregos, eles queriam que Jesus lhe manifestasse alguma sabedoria, algum sinal. E Jesus vai dar este sinal, que o grão de trigo, se ele não cair na terra e não chegar a morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. Nosso mestre aqui está nos ensinando, e ele é o nosso espelho. Ele diz aqui no versículo 26 que nós temos que segui-lo. Então, amados irmãos, se nós fizermos como Jesus fez, nós vamos estar, como eu disse para vocês, existem 2 grupos. Um que sempre serão apenas um grão, viverão, mas aguardando para morrer, sem produzir nada, não caíram na terra. Este primeiro grupo é um grupo que sempre serão sementes. Há pessoas que se orgulham de ser semente, há pessoas que vivem como semente, há pessoas que não dão oportunidade para que o próximo projeto na sua vida aconteça. São pessoas que nunca crescerão, pessoas que não sairão do seu lugar. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que esta semente, o Senhor a fez para que ela possa chegar até a terra, para que ela possa cair na terra. E todos nós sabemos que quando essa semente ela cai em terra, ela vai passar por um tempo ali, longe dos olhares de todos o povo. Esta semente, quando ela está ali guardada no chão, nós não podemos mais avistá-la, mas ela está no processo de morte. Mas esse processo de morte, na verdade, é para a vida, porque Jesus ele vai dizer nos versículos seguintes que quem amar a sua vida terá que perder para poder ganhar. Então, este primeiro grupo, eles não quererão morrer, eles não estão dispostos para que aconteça esse processo na sua vida de morte, a morte para o seu próprio eu, a morte para o seu ego, a morte para os seus próprios objetivos pessoais. Aleluia. Mas nós, amados irmãos, nós devemos estar incluídos no segundo grupo. O segundo grupo, eles também são sementes, mas eles entenderam que se continuarem como semente, que se continuarem somente vivos como semente, eles não chegarão a dar frutos. Então este segundo grupo, eles não ficam neste primeiro processo, mas eles avançam além do primeiro grupo. Eles se jogam em terra ou são lançados em terra. Vem agora à minha memória a parábola do semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e todos nós sabemos que ele encontrou vários tipos de terra. Aleluia. E uma daqueles tipos de terra foi encontrada como uma boa terra, e cresceu e deu fruto. Então nós devemos ser também como este grupo de pessoas, que não somente viverão como semente e ficarão só, mas nós devemos passar por este processo. Nós devemos se aceitar ser lançado ao Senhor. Eu lembro também aqui da palavra de Deus, quando nos fala em Atos dos Apóstolos, que Saulo, caindo em terra, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: aleluia, Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Aquele homem que era somente uma semente, e ele como semente se julgava, e perseguia o povo de Deus. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo, ele caiu por terra, e quando ele se levantou da terra,
ele não era mais somente uma semente, mas agora ele foi transformado. Ele brotou a fé em seu coração e ele chegou a ser um grande homem de Deus que escreveu muito da palavra do Senhor. Então, amados irmãos, que nós possamos aceitar o plano de Deus em nossa vida, que nós possamos aceitar a vontade de Deus em nossa vida, que se você ainda tem vivido essa vida somente de semente, se você tem sido uma pessoa solitária, se você tem sido uma pessoa que ainda não produziu fruto na obra do Senhor, ainda não produziu fruto no meio da sua família, no meio da sua igreja, no meio dos seus negócios, quem sabe Deus neste dia que você está ouvindo esta palavra, Ele está te chamando para que você possa avançar, né? Para que você possa se permitir avançar, crescer, deixar de ser semente, cair por terra. Quem sabe você vai passar momentos de dor, momentos de luta, né? Momentos ali de solidão, mas é necessário que haja esse processo em sua vida para que você possa vir crescer. Este segundo grupo, eles são transformados e já não são mais um grão. E nós vemos um processo muito lindo, porque quando a semente cai na terra, ela é tão pequenininha, mas depois do tempo de transformação, depois do tempo de morte, ela vai começar a viver. Eu lembro aqui, né, a gente observando a natureza, uma árvore tão grande, tão linda, ela é frutífera, mas chega o tempo que ela vai morrer, porque chegou o final do seu ciclo. Então ela lança a sua semente, e quando essa semente cai por terra, através daquela semente, ela vai produzir uma outra árvore que vai trazer muitos frutos, ou seja, para aquela família, ou seja, para aquela fazenda, ou seja, para os negócios. Assim somos nós. Deus tem nos colocado nesta terra pelo um breve momento. A nossa vida é muito rápida aqui na terra, e Deus tem nos colocado como semente. Quando nascemos, fomos colocados como semente, mas o Senhor tem nos chamado, como o Salmo 1, para sermos como árvores. A Bíblia diz que o justo, no Salmo 1, ele é como uma árvore que aleluia, que vive plantado junto à fonte das águas. A Bíblia diz que ele não seca suas folhas. A Bíblia diz que em tudo o que ele faz, ele prospera. Só que neste mesmo salmo, ele diz também que há um grupo de pessoas que são sementes infrutíferas. São sementes que nada produzem. Então, neste dia, amado irmão, amado amigo, você que nos está assistindo, nós queremos convidar você a aceitar este processo de Deus na sua vida, que nós possamos avançar, que nós possamos ver o agir de Deus na nossa vida, que nós possamos produzir frutos no reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Neste momento, nós queremos orar pela sua vida. Neste momento, nós queremos orar pela sua casa. Nesse momento, nós queremos apresentar os seus negócios, todos os nossos colaboradores, as nossas pessoas que estão nos vendo. Nós queremos agradecer a sua audiência neste programa, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nesta tarde, porque o Senhor tem nos chamado, Senhor. O Senhor tem nos escolhido para este trabalho, para esta obra. O Senhor tem nos colocado nesta terra, Senhor, não somente para sermos semente, mas para que nós possamos passar pelo momento de transformação, chegarmos a sermos árvores saudáveis e produzir muitos frutos no Teu reino. Pai, abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando. Abençoa toda esta equipe, Pai, deste programa Tempo de Semear. Nós profetizamos, Pai, que haverá prosperidade, Senhor. Nós agradecemos pela vida dos nossos pastores, dos nossos colaboradores. E assim, Senhor, continua com nossa vida, abençoando as nossas famílias e nos dá da Tua graça sempre. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto
uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai ser só quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai ser só quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. E tranquilo, esse choro vai ser só quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Nós estamos aqui para trocarmos algumas opiniões baseadas na palavra de Deus. Nós estamos, como eu já falei no início do programa, findando o mês que nós trabalhamos o tema Cristo cura assim. A cura divina, seu principal instrumento é a fé. Não é isso, irmão Iredo? A fé. A fé. Então, eu gosto muito do texto bíblico, onde é narrado a cura da filha da mulher cananeia. Aquela mãe que clamou pela sua filha. Ela diz assim: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clamou de mim, porque a minha filha. Então, ali naquele momento, ela estava como intercessora. Irmã Ireudo, eu já vi alguém dizer assim: bom, eu já orei, já tinha um dia, agora é contigo, é com a tua fé. Mas me diga uma coisa, aquela mãe que clamou naquele momento pela filha, como ela disse, a minha filha está terrivelmente endemoniada, aquela menina teria força, teria uma fé para buscar a cura? A fé não é da intercessora, sua mãe? Com certeza, a fé é da intercessora. Isso me chama a atenção, irmão Láudio. Eu tenho um irmão mais velho. Ele foi desenganado uma vez ainda quando criança, de asma. Então nós éramos muito religiosos, bem católicos. E minha mãe tentou de tudo, todo remédio, onde tinha rezador, ela ia atrás da cura. Um dia, num radinho de pilha, ela escutou um pastor no interior do Ceará. Nessa época não tinha a eletricidade em nossa casa. E aí o pastor fez
naquele programa de rádio, uma divulgação do culto, da campanha, da palavra. E aí eu lembro que eu ainda bem criança, minha mãe teve que sair escondida por causa da religiosidade. E quando ela saiu do interior do Ceará até a capital, Fortaleza, ela encontrou a igreja, e quando ela chegou lá, o pastor olhou para ela e disse: Deus vai curar o seu filho. Foram aproximadamente 3 idas dela do interior a Fortaleza, nas terças-feiras, e o menino ficou curado. Né? A fé de quem? Da mãe. Exatamente. E a unção que havia também no homem de Deus. O menino era apenas o paciente ali que necessitava para receber o milagre. Mas tinha uma fé. Eu ouvi uma frase assim, que Deus, ele não atende necessidade, ele atende fé. Então, nós costumamos orar: Senhor, tu conheces as minhas necessidades. Ele conhece a necessidade de todo mundo. É como aquilo que diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem é que precisa de salvação? Todo mundo, não é isto? Mas quem é que vai ser salvo? Quem crê. É a mesma coisa da fé. A fé não é para acontecer o milagre, não é para quem precisa, é para quem tem fé. Então, Exato. como Jesus disse, grande é a tua fé. Para aquela mulher, ele estava elogiando o tamanho, a grandeza da fé daquela mulher. Mas nós temos, nós costumamos ouvir pregações que dizem assim: basta ter a fé do tamanho de um grãozinho, do tamanho do grão de mostarda. E se eu não me engano é a NVI, na versão que diz, que fala em tamanho. Porque a minha Bíblia, que é a corrigida, ela diz assim: a fé como grão de mostarda, semelhante. A fé como semente. Não sei se o senhor concorda, mãe Irilda. Eu já dou a fala para o senhor. Porque a semente, ela é sepultada na terra, e ela, mesmo que seja o grãozinho de mostarda, mas ela tem força para romper a terra, brotar e se multiplicar. Quando diz que basta ter fé como grão de mostarda, né, o tamanho, a pequenez da fé. Porque eu entendo que Jesus não quer essa fezinha pequenininha, do tamanho do nada, mas uma fé que se multiplica a cada dia. A dúvida vem, mas eu creio. A dúvida chega, eu continuo crendo que o meu milagre vai acontecer. Isto é fé. Eu entendo, eu compreendo. A hermenêutica é quando você usa um texto para explicar outro. Às vezes as pessoas, elas pegam uma passagem dessa e eles dizem assim: minha fé é tão pouquinha, tão pequenininha, como se esse tipo de fala, esse tipo de voz, esse tipo de argumento fosse algo certo, quando na realidade a comparação do grão de mostarda é como se fosse também um grão de ouro. Parece ser pequeno, insuficiente, mas vê o valor de uma grama, né, de 10 gramas. Então, quando o Senhor relaciona a fé, comparando com este grão de mostarda, ele não está dizendo para nós termos uma fé pequena. A mensagem do programa de hoje aborda sobre isso, mas sim o valor, o significado que essa fé possa exercer diante de qualquer situação. Entendeu? Então, até porque no próprio texto, os discípulos questionaram o Senhor. Por que aquele menino, né, o Senhor expulsou o demônio, mas eles não conseguiram? Por quê? Aí o Senhor, por conta da pequenez da vossa fé. Então não pode ser aquela fezinha do tamanhozinho do grão de mostarda, mas uma fé que multiplica. Paulo, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Certa vez ele estava, eu não me lembro a quem ele escreveu, mas ele escreveu alguma coisa assim, instruindo os irmãos a agradecer a Deus pela fé aumentada. E Paulo também diz assim, que se ele tivesse a fé, que pudesse transportar montanha, então é uma fé grande, não é? Uma fé agigantada, uma fé como a própria mulher cananeia. O Senhor ficou calado, não disse nada. O Senhor refutou os argumentos dela, dizendo que não era lícito, não era bom deitar o pão da mesa dos filhos aos cachorrinhos, mas ela insistiu, foi persistente. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus senhores. E é quando Deus diz: grande é a tua fé.
Eu acho muito interessante isso, irmã Ireudo. E também, irmã Ireudo, eu falei ainda agora há pouco sobre a fé da intercessora, da mãe, que é o mesmo caso do centurião que intercedeu pelo servo que estava atormentado. É outra Sim. pessoa que não tinha força. Diferente do cego de Jericó, que ele clamou, aí a fé foi do próprio paciente. Não é isso, irmã Ireudo? Com certeza, com certeza. Em inúmeras passagens, este assunto fé é extremamente rico dentro das Escrituras Sagradas. Foi através deste assunto que houve a mudança, houve a Revolução em 1917, foi nesse versículo de Romanos que Lutero recebeu aquele chamado. Foi também em Romanos, abordando esse versículo sobre o justo viverá da fé, que John Wesley foi tocado pelos puritanos na época de um navio que estava naufragando, e John Wesley era um crente nominal e ele viu os puritanos lá cheios do poder, parecia que o navio não ia afundar nem nada, e aí eles, vem cá, porque eu tenho Deus, sirvo a Deus e estou com esse medo, com esse pânico. Aí os puritanos tiveram que mencionar a verdadeira fé em Jesus para John Wesley, foi aí que ele passou a conhecer a chama do Espírito Santo. E se nós formos buscar na história a respeito de fé, não só em Hebreus 11, né, que ali está a galeria dos heróis da fé, mas nós vamos encontrar passagens lindas, irmã Laude. Eu meditava esses dias naquela passagem de Marcos 4, Jesus, ele chama os seus discípulos, entram num barco, está lá no capítulo 4, versículo a partir do 34, que ele está no mar da Galileia. Quando a pessoa fala mar, não é que seja uma praia, é um lago de 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, era um lago grande, que eles eram acostumados a irem pescar, conhecia como a palma da mão. Naquele dia era um dia normal. Aí eu pergunto, para que a fé possa surgir, ser exercida, tem que surgir uma tempestade na vida de alguém. E quem sabe quem nos assiste ali está passando uma tempestade em um lugar bem conhecido, às vezes a própria família, às vezes a área da saúde, às vezes no trabalho. E esse assunto fé que Deus colocou aqui no seu coração e nós estamos abordando, chega exatamente como uma gota, né, de azeite para trazer graça e unção para essa vida. Eu acho linda essa passagem. Quiseram nós ter tempo para nós abordar, porque além dos discípulos se desesperam e alguns deles podem até dizer, poxa, enquanto nós estamos aqui morrendo, a água está agitada, né? O mar da Galileia é o mesmo lago do Tiberíade, o lago de Genezaré, e tem essa extensão que eu falei. Então parece que Jesus está nos levando para morrer. Existem pessoas que hoje estão numa igreja, aceitaram Jesus, estão passando certos problemas, e aí estão dizendo, meu Deus. Não, o Senhor só está querendo despertar essa fé, que às vezes você diz que é tão pequenininha, mas pode muito bem revolucionar e acalmar qualquer tempestade e ondas. Exatamente. Eu não sei até onde a nossa voz está indo, a quem está nos assistindo, mas eu tenho certeza que tem alguém bem aí do outro lado precisando exercitar esta fé. E eu quero dizer para você, com todo o testemunho de coisas excepcionais e extraordinárias que tem acontecido na minha vida, Cristo cura sim, Ele traz solução. Certo médico, já desenganando o seu paciente, disse que não tinha mais jeito para aquela situação, mas ele disse, eu creio que o Senhor Deus pode me curar. Ele disse, pois é, quando você tiver uma história assim extraordinária para me contar, você volta aqui. E ele foi curado pelo Senhor. Um pastor foi curado pelo Senhor e ele procurou o médico para fazer novos exames, e quando o médico constatou que ele não estava mais com a enfermidade, disse assim, essas coisas só acontecem com vocês, porque comigo, mero mortal, não está acontecendo. A resposta daquele pastor foi assim, é porque você decidiu viver no mundo do mero mortal, mas eu decidi viver no sobrenatural de Deus. E é isto que eu quero convidar você para viver de sobrenatural, no exercício da tua fé, para que Deus haja no meio da sua família, no meio daquela parentela, onde você está orando, intercedendo por um filho, por um esposo, a esposa, a mãe, alguém enfermo, alguém que esteja precisando passar no vestibular, alguém que precisa passar no concurso, precisa ser promovido no emprego, seja qual for a bênção, exerça a sua fé, plante fé
e ela brotará aos milhares, não é, irmã Ireudo? Com certeza, irmã Láudia, o nosso tempo passa muito rápido e eu sei que está finalizando a campanha aqui no Tempo Central, 1º de maio com a Barão do Rio Branco, e esse povo está convidado. Qual é a data? A senhora já vai falar no final do programa, mas reforce aqui nesse bate-papo, porque quem sabe essa pessoa que nos assiste aqui já está desesperançosa e através desse convite a chama da fé vai aquecer. Amém. 29, dia 29, sexta-feira. Até lá. Nós queremos agradecer ao Senhor, nosso Deus, pela oportunidade de propagarmos a preciosa semente, não é, irmã Ireudo? Verdade. A Assembleia de Deus, Campo de Castanhal, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, nosso muito obrigado, bem como o Jardim de Deus, na pessoa da nossa líder geral, irmã Gisele Barbalho. Com certeza, o nosso abraço também para todos que compõem a Brasil Cred, que está servindo aqui em Castanhal, localizado no Fonte Boa, neste endereço que está aparecendo aí no seu monitor, na sua tela. Enfim, precisou de um crédito fácil, um patrocínio do Brasil Cred aqui no Tempo de Semear também, com certeza vai ajudar aí o desempenho das suas vidas. Polpas de fruta moura, aqui em Castanhal, lá na casa, no farinheiro, Casa do né? Farinheiro, na Altamira. Na Altamira. Isso. E lá na fábrica, onde fica a mesma fábrica, irmão Ireudo? Fica passando Terra Alta. Afinal de contas, o programa hoje está recheado de pessoas, né? Esteve aqui Terra o povo de Alta. Terra Alta, exatamente do campo do Pastor Enoque. Fica ali próximo a Nanim, quilômetro 47. A fábrica fica lá. É lá onde acontece o Fest Açaí, aquele festival especial de Terra Alta. Então, como a senhora mesmo falou, os nossos telespectadores estão acompanhando, polpas de fruta moura servindo a sua mesa, servindo o comércio, não só castanhalense, mas paraense, porque não dizer até de outros estados, pode entrar por esse telefone aí, contratar, comprar e você não vai se arrepender de polpas de frutas Moura. E Top Lanches, onde é que fica, irmã Ireudo? Ah, precisou de um lanche, está aqui no centro de Castanhal, bateu aquela sede, aquela fome, próximo ao Hospital Magalhães. Nós vamos encontrar o melhor lanche de Castanhal na Top Lanches. Sueli Buffet. Alô, pessoal do Amapá, Sueli Buffet, com qualidade, tudo que há de melhor. Lá no estado do Amapá, ela também colabora com o Tempo de Semear. E os nossos queridos irmãos Nazaré Figueiredo, Aquele abraço para Nazaré Figueiredo, a irmã Domingas também. Irmã Maria Gomes, Isso, e não vamos esquecer o Império Mídia não, né, irmã Láudia? Império Mídia. Isso, o Império Mídia trabalhando com divulgação, festa de aniversário, se formou aí em quê? Em pedagogia, administração, qual foi a formação? Quer fazer aquele evento extraordinário? Contrate Império Mídia, o melhor. E nós queremos também mandar aquele abraço para o pastor Adonai e o pastor Cid Nelson, Isso. que eles estão também abençoando o programa. Deus recompense você. E aquele que quiser ser nosso parceiro, semeador conosco, QR Code na tela, Aqui. é só enviar a sua oferta. Nós não olhamos o tamanho da oferta, olhamos a sua contribuição que vai somar para que este programa continue no ar. Exatamente. E ao finalizarmos, nós não vamos esquecer de avisar você que o YouTube está lá. Esse programa passa na Rede TV e logo em seguida já é colocado no YouTube para todo o Brasil, para todo o mundo. Se inscreve lá, dá o seu like, comente, divulgue o Tempo de Semear. No Instagram também nós estamos. Tempo de Semear, compartilhe, seja um seguidor e com certeza, irmão Laud, o nosso telespectador só tem bênção a receber. Com certeza. E chegamos ao final do programa, com muita alegria, desejando o mês de outubro feliz e abençoado para você e a sua família. E não esqueça que no próximo final de semana nós temos um encontro marcado com você e com sua família. Até lá, se Deus quiser.